Você tá aí, garota? Meu Deus, seja muito bem-vindo a esse que é chegado, o Reino de Deus. E hoje eu vim aqui pra gente bater um papo. Eu vou te contar o testemunho de como Isabela Sabino vem morar em minha casa. Quem é Isabela Sabino? Essa garota aqui, ó. Isabela Sabino, parabéns, você é minha amiga. Primeiramente porque Isabela Sabino é um meme que tem na internet, lá no Nordeste um motoqueiro fica abordando idosos e falando Filho da Rosa, do Sabino. E aí eu resolvi que Isabela também é filha do seu Sabino. E aí ficou Isabela Sabino. Eu conheci Isabela na igreja. Um belo dia, eu decidi que ia sentar do lado dela e ia ser amiga dela. Foi isso. Ela tava lá, toda séria, na dela. E eu, num dia muito aleatório, simplesmente cheguei do lado dela. Falei, ô Isa. Joguei a minha Bíblia, meu caderno, meu iPad, tudo que eu tinha na mão, minha garrafinha d'água no colo dela e falei, põe aí do teu lado que eu vou lá pegar água. E ela ficou assim, ó, com as coisas na mão, sem entender absolutamente nada, porque até então a gente não tinha tido uma conversa. Mas eu tava decidida a ser amiga dela. E aí, naquele dia, eu soube que ela ia se mudar de um lugar pra outro, porque ela tava sozinha, morando aqui em Jaraguá do Sul. E eu lembrei que eu tava final de semana em casa, sozinha, porque meu filho tinha ido ficar com a namorada. E eu tinha feito, assim, romantizado o meu final de semana. Eu fiz uma lasanha, que é a receita do meu pai, só pra mim. E daí sobrou um monte, porque era só pra mim. E o Espírito Santo foi conversando comigo. Ele disse assim, chama ela pra almoçar contigo, porque ela, estando de mudança, provavelmente estaria com a casa toda bagunçada pra fazer a mudança. E ficaria difícil fazer comida naquele dia. Foi esse o sentimento que eu tive no meu espírito. Chama ela pra comer contigo. E eu pensei, tá bom, mas depois, né? Depois do culto. E a gente foi conversando e tudo mais. Chegou no final do culto, eu pensei, não, nada a ver, é coisa da minha cabeça. E eu passei por ela na recepção da igreja e não, coisa da minha cabeça. Cheguei no carro e o Espírito Santo foi apertando cada vez mais. Você tem que chamar ela pra almoçar contigo. E eu, cara, mas é coisa da minha cabeça. Liguei o carro e continuei andando e o Espírito Santo disse assim, ó, você vai chegar em casa e você vai ter que buscar ela na casa dela. Você podia ter levado ela já daqui da igreja. Eu falei, coisa da minha cabeça. E aí eu cheguei em casa e coloquei a minha lasanha pra esquentar. Quando eu liguei o forno, eu não consegui aguentar. O meu espírito tava incomodado num nível. E aí eu mandei mensagem pra ela, peguei o número dela no grupo da igreja e mandei mensagem, falei, Isa, você vai almoçar o quê? Daí ela disse assim, eu tô fazendo um cuscuz. Eu falei, então guarda. Ela, por quê? Falei, me manda teu endereço que eu tô indo te buscar. E ela, de novo, sem entender nada. E aí eu disse assim, vem com roupa da gente fazer um passeio à tarde na Via Verde, uma legging, sei lá, falei pra ela. E ela já começou a ficar agoniada e eu já vou te contar por quê. A Isa, em outubro do ano passado, que foi quando a gente se conheceu, fazia um ano que tava separada do noivo dela. Ela é do Maranhão, ela veio morar pra Jaraguá com o noivo dela e nesse caminho eles acabaram desfazendo o noivado e ela ainda tava assim, tentando entender porque tudo aquilo tinha acontecido. E quando eu vinha vindo pra minha casa com ela dentro do carro, ela disse pra mim depois assim, eu tava com medo que você morasse nessa rua, que é a minha rua. Eu falei, por quê? Ela disse, porque eu morava aqui nessa rua. E até semana passada eu não conseguia vir aqui sem chorar. E ali o senhor começou a trabalhar. E a gente assim, ó, chocadas com tudo que o senhor tava fazendo. Porque naquele mês estava completando um ano que ela tinha terminado o noivado dela. E aí tudo bem, almoçamos, foi uma delícia. Ela chegou na minha casa como se ela já tivesse vindo várias vezes, ficou super à vontade. Eu também fiquei muito à vontade, coisa que não é normal. E aí, à tarde a gente foi na Via Verde. E ela disse, eu tava com medo que você me trouxesse aqui na Via Verde. Depois que a gente chegou lá e sentou. Eu falei, por quê? Ela disse, porque por muitas vezes eu vim aqui nesse exato lugar onde nós estamos sentadas e eu esperava no Senhor que ele fosse restaurar o meu relacionamento. E eu sentava aqui, conversava com o Senhor e dizia, eu vou voltar aqui pra te agradecer a restauração do meu relacionamento. E naquele dia ela foi lá pra agradecer o Senhor porque ela tinha entendido que o Senhor tinha coisas novas pra vida dela. E eu, assim, ó, sem entender também, porque naquele dia ela recebeu a cura que ela precisava pra deixar pra trás. Isso que já era passado, mas que ela ainda estava agarrando de alguma forma. E ela começou a viver uma nova vida a partir dali. Ficamos realmente, assim, muito amigas. Ela é não só uma amiga, uma irmã, mas a minha intercessora particular, sabe? Nós temos vivido coisas incríveis e as orações dela realmente têm me ajudado, me elevado. As minhas orações, as minhas profecias pra vida dela, tenho certeza que todas irão se cumprir também. Uma amizade em Cristo. Aquela amiga que é de Provérbios, onde você precisa de um amigo que te afie tanto quanto você afie ele, sabe? E aí o tempo foi passando. Um dia ela foi morar com outra pessoa num apartamento e que era um apartamento novo, assim, um condomínio novo, tudo lindo, com piscina. E caraca, ela tá vivendo uma nova temporada na vida dela. Isso foi acho que em março desse ano e não demorou muito, eu acho que nem 2 meses. A pessoa que foi morar com ela desistiu e voltou pra casa dos pais e a Isa ficou sem chão, porque ela ia ter que mudar de novo. Em 1 ano e meio, ela já tinha feito, essa é a 5ª mudança ou a 6ª mudança dela em 1 ano e meio, e ela não esperava que isso fosse acontecer tão cedo. Aí ela pensou, eu não sei o que eu vou fazer agora, acho que eu vou ficar aqui em Jaraguá até tal tempo, e depois eu vejo, acho que eu vou voltar pro Maranhão, ficou nessa. E aí um dia eu aqui sentada, o Espírito Santo falou comigo, o Espírito Santo disse assim, você tem um 3º quarto que não está sendo usado. E aí eu fiquei, mas será? Porque eu tenho muito receio de quanto mais íntimo você fica, às vezes o relacionamento estraga. E a amizade
é um relacionamento, né? Aí eu respondi ao pai, eu disse, pai, se é de ti esse sentimento, essa vontade de trazer ela morar aqui, então tu confirma, porque se é Deus que tá te pedindo pra fazer algo, não tem como dar errado, porque você vai estar no centro da vontade dele. Você concorda comigo? Então, coloquei em oração e dividi com a minha outra amiga intercessora, Suzana, e ela disse, vamos orar. Só que Deus não respondeu pra mim nem pra Suzana, e a Isa não tava sabendo disso. E um dia a Isa chegou e falou pra mim assim, Josi, eu tive um sonho tão estranho, vê se você consegue me ajudar a discernir. Eu tava dentro de um ônibus, e esse ônibus tava desgovernado, descendo uma ladeira, e parecia que ele tava perdido, mas de repente ele tava contido e saiu pelo que eu me lembro que ela contou, é como se ele estivesse descendo assim um morro desgovernado, buracos, enfim, e de repente parasse na frente da casa de uma amiga dela. E então ela desce do ônibus e entra na casa da amiga dela. Quando ela me contou isso, eu falei, acho que eu tenho a minha resposta. E aí eu disse pra ela, olha, o que eu entendi desse sonho eu vou te contar agora. E aí eu falei pra ela que eu tava pedindo pro senhor me responder se era pra ela vir morar aqui ou não. E pra mim aquilo parecia uma resposta. E ela ficou assim, sem entender novamente, porque andar com o senhor é assim, você só vai recebendo e às vezes você vai com o tempo digerindo tudo que tá acontecendo. E aí eu falei, o problema é que eu tenho 2 cachorros e você tem 1. E não tem como a gente colocar um terceiro cachorro dentro da minha casa. Então, se é de Deus, nós vamos conseguir enviar o seu cachorro pra sua mãe, lá no Maranhão. E nós começamos a procurar quem estivesse indo. E por acaso, tinha umas 2, 3 pessoas que estavam indo pro Maranhão, mas nenhuma delas pôde levar o Shelby, que é o cachorrinho. E um dia de madrugada, o senhor acordou ela e levou ela a procurar uma passagem aérea pra levar o Shelby pra lá. E passagens que antes estavam 2,5 pra comprar, naquele dia tava ida e volta R$1.000. E aí a Isa ficou com receio de dar esse passo, porque ela precisaria de 10 dias de férias. E eu falei pra ela, caraca, você devia ter comprado já, porque com certeza a tua empresa vai te dar esses 10 dias pra você poder fazer isso. Resumindo, ela ganhou os 10 dias e daí quando ela foi comprar a passagem, tava 1.300. Ela comprou por esse preço mesmo, porém a amiga dela que saiu do apartamento acabou pagando vai pagar uma parcela e aí ela volta a ficar com aquele valor de R$1.000 pra pagar essa passagem. E além de tudo, ela vai poder rever a família que ela já não vê tem mais de 1 ano. Então ela vai passar esses 10 dias lá. E ela viaja agora no dia 1º de agosto, né? E depois disso, as confirmações continuaram vindo. Uma intercessora que eu conheci outro dia, eu contei pra ela sobre essa nova etapa da minha vida e eu falei pra ela, eu tive muito medo, né? Porque eu gosto muito dela, não quero perder ela como amiga, por tanta intimidade. E aí ela me contou uma história dela, que ela teve com uma amiga dela e ela disse que no caso dela era só 1 semana, mas que essa amiga que ficou com ela na casa dela durante essa 1 semana foi o período de crescimento maior que ela já teve. Foi quando essa amiga dela esteve na casa dela durante essa 1 semana e foi muito de Deus. E que isso que ia acontecer comigo durante esse período que a Isa vai ficar aqui, que é, a princípio nós temos uma previsão de 9 meses, ela disse com certeza é de Deus. O Senhor vai trabalhar com vocês e haverá um grande crescimento para vocês duas. Eu falei, uau, é isso que nós queremos? Que é isso que nós temos buscado? E aí, não bastasse, na semana passada, eu comecei a trazer essas informações pra vocês, que haveria uma amiga que ia vir morar aqui e tudo mais. E algumas pessoas adivinharam já quem era. E aí teve um dia pela manhã que eu tava assim, muito agoniada, sem saber se eu tava fazendo tudo que o senhor queria, né? Mas com relação ao meu ministério mesmo. E aí, de imediato veio uma resposta. Uma pessoa que mora aqui no meu prédio, o Dodi, ele tinha visto no dia anterior eu falando que a Isa ia vir morar aqui. E ele mandou pra mim, ele disse, Josi, eu tô aqui, eu precisava te falar isso, queria ter te falado ontem, mas não falei, vou falar hoje. Ele disse que assim que ele soube que a Isa ia vir morar aqui, ele lembrou da mulher sunamita que havia preparado um quartinho para o profeta Elias e que ele sentia que era a mesma situação que estava acontecendo aqui, que grandes coisas o Senhor ia fazer conosco, ia nos levar para muitos lugares, ia nos trazer muito crescimento, mas mais que isso, a mulher sunamita, ela teve um filho, porque o profeta profetizou, depois esse filho morreu e o profeta veio e essa criança reviveu. E ele disse, sonhos irão ser restaurados. Foi tão poderoso, porque eu tinha acabado de pedir uma resposta para o Senhor. E eu entendi que agora o que o Senhor quer é isso. É que eu fique em casa, que eu esteja em casa e que eu acolha a Isa e que esse tempo seja o tempo onde ele vai nos forjar para algo novo. E aí eu lembrei de que, a princípio, essa estadia da Isa aqui são 9 meses. E 9 meses é o tempo de uma gestação. 9 meses é o tempo que algo pode ser gerado. Então eu achei muito forte, muito profético. E nós tivemos algumas confirmações. Eu tô tentando lembrar se tá faltando alguma para eu contar para vocês, mas eu quero muito poder trazer ela pra gente contar juntas esse testemunho, né? Mas eu tenho uma outra novidade, que eu tenho um editor agora. Inclusive, ele tá aqui, ó. Fala, Eduardo. Esse é o meu editor. Agora, o nosso canal do YouTube vai ganhar uma parada nova, né? Porque nós começamos a trabalhar no coletivo, como igreja. Então, o Eduardo vai editar os meus vídeos e eu acredito que eu vou conseguir trazer mais conteúdos pra vocês aqui. E é por isso que eu não esperei mais pra fazer esse vídeo, porque senão acaba demorando muito e eu queria muito poder enviar um primeiro vídeo pro Eduardo poder editar. Então, se vocês gostaram desse vídeo, você deixa aqui embaixo. Parabéns, Eduardo. Sua edição ficou ótima. Todos batem palmas.
Amém, aleluia. Então é isso. É desse jeito que a minha amiga Isa vem morar aqui em casa. Então ela vem dia primeiro... Aliás, acho que ela já vem esse final de semana, porque ela ia vir morar pra cá dia 31 de julho, que é na próxima sexta-feira. Mas talvez ela venha já esse domingo. E aí dia 1º de agosto ela viaja, vai pro Maranhão. Daí dia 10 ela volta, já vai estar aqui. E eu viajo, ver meu marido na França dia 2 de agosto. Então ela viaja num dia e eu viajo no dia seguinte. E aí ela volta e fica com ele até que eu volte. Ela vai passar o mês de agosto aqui sem mim. É uma tristeza, é uma tristeza. Tenho certeza que ela vai ficar com muita saudade, mas eu vou estar matando a saudade do meu excelentíssimo esposo, não é mesmo? Então fica por aqui, já clica o dedo no like, já vai me seguindo, se inscrevendo aí, porque olha só, agora como nós sabemos, temos um editor, eu tô indo viajar e pretendo gravar vlogs pra vocês. Então, querido editor, a edição vai cantar. Você vai ter que se virar aí nos 30 pra editar todos os vídeos lá da França também. Aleluia, em nome de Jesus. Um beijo e até o próximo vídeo.